A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, meus irmãos. Que o Senhor Jesus venha abençoar nessa manhã de sábado a cada um. Vamos ver a palavra de Deus em João 11. João 11, versículo 4 em diante. E Jesus, ouvindo isso, disse, aleluia. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os seus discípulos, Rabi, ainda agora o judeu procurava apedrejar e torna para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ainda assim falou, e depois disse-lhe Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertar-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia, é isso da sua morte. Ele, porém, cuidava, que falava do repouso do sono. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala sobre o irmão Lázaro, aleluia. A Bíblia diz que a enfermidade de Lázaro e entre o povo de Deus nunca resultará em morte, aleluia. Como estado final, a morte, por fim, será destruída pela ressurreição para a vida. A verdade conclusiva é que aqueles que creem em Cristo nunca morrerão, pois todo aquele que crê em Cristo não morrerão. E Jesus falava da doença de Lázaro. Jesus falava que ele cuidava, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor fosse glorificado através da morte de Lázaro. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fez um grande reboliço. Aqui temos uma família que tinha uma dedicação genuína e forte a Jesus, que desfrutava da íntima comunhão com Ele, o que era especialmente amado por Ele. Apesar disso, Lázaro experimentou tristeza, aflição, enfermidade, morte. Hoje, essas aflições podem atingir os crentes fiéis de Deus. A Bíblia fala que a enfermidade, a dor, a morte, todos vão sofrer. Mas o que a palavra de Deus relata? Nós oramos Entre meia enfermidade e a doença, nós oramos e pedimos, Deus, socorro, a paz.
Alegria que Ele nos devolve a alegria. Ele nos devolve a paz. Porque Ele é um Deus de paz. É um Deus que tudo pode. Interessante que quando Maria falava, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Mas Jesus falou para Marta, eu sou a ressurreição. Ainda que tiver morto, viverá. Crê tu? Mas ela ficou em dúvida, o Senhor falou para ela, Marta, tira a pedra. Quando Jesus falava para que Marta tirasse a pedra, é a dúvida. Ela estava em dúvida. Ela não estava crendo no poder de Deus. Então Jesus falou para ela, tire a pedra. Louvado seja Deus. Então Deus falou para Lázaro, sai. E Lázaro moveu-se muito em espírito. Revela o coração, o sentimento de Jesus ao presenciar a dor e sofrimento causado por tipo de males no mundo. Temos traduzido comoveu-se profundamente. Geralmente denota irá. Isto significa que Jesus foi tomar as profunda tristeza, irá por causa de todo o sofrimento causado pela morte, por Satanás e por pecado. Sua alma encheu-se não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal, na sua luta em prol da salvação do homem. No caso da morte, no caso do crente, da mesma forma, de um sinal mais evidente da obra de Deus e da sua vinda, e ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça, mágoa, sofrimento no mundo. Ao mesmo tempo, o crente passará a sentir no coração compaixão pelo sofrimento e a expulsar pelo pecado. O crente fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado. Aleluia. A Bíblia está, aleluia. A Bíblia diz que o mundo não poderá ter parte no pecado. Jesus está alertando para que o povo não tenha parte no pecado, para que o povo se prepare, porque Lázaro estava preparado, mas Deus trouxe de volta. Lázaro andava segundo o querer de Deus. Lázaro, a Bíblia diz que ele tinha uma íntima comunhão com Deus. É o que nós devemos ter, comunhão com Deus. A Bíblia diz no capítulo 35, Jesus chorou. Neste pequeno versículo da Bíblia está revelado a profundo pesar de Deus pelas
tristeza do seu povo, chorou, indica que, princípio, Jesus derramou lágrima e o seguiu, pranteou em silêncio. Que esse fato seja um consolo para todo aquele que sofre. Jesus Cristo sente por você o mesmo pesar que ele sentiu pelos parentes de Lázaro. Então, Jesus não mudou. Jesus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. O homem muda, mas ele não muda. As grandezas dele continuam, as maravilhas dele continuam. Mas o homem não pode ver por causa da cegueira. Tão cego, Satanás tem cegado. Se nós andássemos segundo a palavra de Deus, não ficaríamos cegos. Mas quando fica cego, porque estão compartilhando algo com o mundo, não estão sendo sinceros com Deus. Então Deus nos convida para que nós chegamos a Ele a cada dia, tivemos uma vida de verdadeira vitória com Cristo. É com Jesus. Sem Cristo não há vitória, sem Cristo só há derrota, decepção. Que Deus assim abençoe meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Um ótimo sábado para todos, um sábado de bênção, de maravilha para todos meus irmãos. Se os irmãos puderem, se inscreva, compartilha, dá o like.